Olá, crianças do terceiro ano. Eu sou a professora Juliana Pires, estou aqui para mais uma aula de História e Geografia. Vamos dar continuidade nos nossos conteúdos. Então, vamos começar a nossa aula agora. É a nossa aula de número 6, do terceiro ano, História e Geografia. A unidade é a unidade 9, o espaço urbano. Vamos lá? Pesquisando... Professora Ju! Ai, Professora Ju! Ai, meu Deus, quem tá aqui? Tia Ju! Tudo bem, tia Olá! Ju? Oi! Como você tá, Dudu? Ai, eu estou muito bem, professora. Estou assistindo todas as aulas do terceiro ano. Eu estou gostando, fazendo as atividades. Minha mamãe tira foto de todas as páginas para eu enviar para a professora. Que bom, Dudu! Eu espero que todas as crianças que estejam te vendo façam o mesmo, porque tá deixando sua professora feliz, eu tenho certeza. E tá se cuidando também. Muito, tia Ju. Eu lavo as mãos, eu passo álcool em gel, estou utilizando as máscaras e olha o importante, não estou saindo de casa. Criança não pode sair, professora Ju. Isso mesmo, Dudu. É muito importante que fiquem em casa, né? Saia só se necessário. E você quer assistir a aula com a gente? Ah, eu posso. Você tem assistido todas, acompanhado na sua apostila? Eu estou aprendendo sobre os quarteirões, sobre as mudanças dos quarteirões, os serviços públicos, área urbana, tudo direitinho, tia Ju. E quando eu tenho dúvida, eu pergunto para a minha professora e ela me ajuda, professora Ju. Que bom, Dudu. E hoje, então, você já aprendeu que de rua em rua formou quarteirão, de quarteirão em quarteirão formou o bairro. Agora vamos aprender, então, de bairro em bairro? O que será que acontece? Vamos, tia Ju, eu vou prestar muita atenção, viu? Está de parabéns. Então, vamos lá, Dudu. Tchau. Olha só, viu só? Siga o exemplo do Dudu. Faça suas atividades. Pesquisando o bairro da minha escola. Essa unidade é a unidade 8. Como que eu vou pesquisar o bairro da minha escola se eu não estou podendo sair de casa? Né? Eu sei que você conhece, talvez você more no mesmo bairro, né? Mas nós vamos deixar essa atividade para quando a gente voltar. Tá? Espero que seja breve, e aí vocês vão realizar com a professora, vocês vão conhecer melhor o bairro, se não for o bairro que você mora, tá? E aí nós vamos realizar essa atividade. E agora, a nossa rotina. Unidade 9, o espaço urbano, na página 129. Trocar ideias, as cidades brasileiras, aí tem a atividade, essa parte azul, lembra lá da parte azul da outra aula? Então, nós dividimos a unidade em duas aulas. Vamos até a página 134 na aula de hoje e a partinha azul a gente vai deixar para a próxima aula, certo? E depois as tarefinhas, tá? A tarefa é o exercício 1. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos desenvolver a noção de espaço urbano. Espaço urbano, o que é um espaço urbano? Por que tem espaço urbano? Existe um outro espaço? Tem lá o rural, né? Quem mora na fazenda? Lá é rural. E o urbano? O que será isso? Olha aqui. Reconhecer a multiplicidade de paisagens das cidades brasileiras. E aí, lá na próxima, a gente vai identificar um problema recorrente nas cidades brasileiras, o lixo. Vamos lá? Página 129, o espaço urbano. Neste módulo, você vai estudar o espaço urbano, ou seja, a cidade e suas paisagens formadas por ruas, quarteirões e diferentes tipos de bairro. Para que estudar o espaço urbano, as cidades, né? A gente precisa desenvolver a cidadania. Desenvolvendo a cidadania, vocês já vão crescer sabendo que vocês precisam cuidar da cidade onde você faz parte desse espaço, né? Então, você vai aprender com as nossas aulas que você também tem seus deveres, tá? Vamos lá? Aqui na página 129, nós temos duas imagens. Olha na sua apostila, analisa a imagem 1 e a imagem 2. Olha bem.
Enquanto você está olhando, eu vou ler aqui, ó, que a primeira chama Cidade, do Cláudio Tosi. Foi pintada em 1984. E a segunda é Brincadeira de Roda, de Araci, de 2012. Será que as duas são espaço urbano? Olhou bem? Para a gente trocar uma ideia? Olha lá. Essas imagens mostram paisagens de cidades? Que diferenças você pode observá-las? Pensa aí e eu vou falar o que eu observei. Olhou? O que a gente vê nessa imagem? É uma cidade? Mas, professora, essa cidade não tem rua? Será que tem rua? Como que eu passo de um prédio para o outro? Todos tão pertinhos, prédios altos. Será que ela não tem rua? Não tem avenida? Eu posso imaginar aqui, por entre os prédios, que existem ruas? E as pessoas, como elas convivem tão juntinhos? E aqui? Olha, o espaço já mais aberto. Porém, eu ainda vejo casas, olha lá, umas ao lado das outras. Prédios, ó, todos, porque é o formato de construção da área urbana, né? Conforme a população vai crescendo, o espaço vai diminuindo e as casas foram ficando. Antes eram aqueles casarões com quintais grandes, lembra lá da Dona Lola? Então, aí, com o tempo moderno, as construções, olha, foram ficando mais perto, mais próximas umas das outras. Olha isso aqui, a gente pode imaginar que é uma cidade grande, né? As pessoas nem têm espaço muito para sair na rua. Aqui é uma paisagem. Embora as construções estejam bem pertinho uma das outras, olha o espaço que eles têm aberto, as crianças brincam. E o que mais que eu posso ver nessa paisagem? Você conseguiu ver mais alguma coisa nessa paisagem? Não, eu estou vendo. Olha, a gente tem plantação aqui no fundo, ó. Eu tenho plantação. Olha que lindo, lá eu consigo enxergar algumas montanhas, olha, até um pôr do sol talvez ali. Tudo isso faz parte da paisagem, né? Parte da paisagem, tudo que eu enxergo na imagem, ela faz parte da paisagem. Às vezes até o cheiro do lugar. Até o cheiro do lugar pode me lembrar uma paisagem, né? Quando você passa num lugar que tem eucalipto, aquilo te traz uma lembrança de alguma coisa, então o cheiro também faz parte. O som, quando você ouve alguma coisa, não te traz uma lembrança de algum lugar? Então tudo é um conjunto de uma paisagem. Tá vendo? Quanta coisa você pode imaginar aqui? Né? Vamos passar? Página 130. As cidades brasileiras. Acompanhe a leitura com a professora. O conjunto de bairros de uma cidade forma a zona urbana. Com sua paisagem cheia de casas, prédios, ruas iluminadas, circulação de pessoas, veículos, lojas, praças, hospitais e escolas. Olha essa imagem no centro da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 2011. Analisa essa imagem. Olha lá, zona urbana. As pessoas trabalham, por exemplo, nas fábricas, nos comércios, nos escritórios, nas escolas e nos hospitais. E compram o que necessitam em lojas. Você já pensou em como são as cidades brasileiras? O nosso Brasil tem tanta diversidade, né? Ele é tão grande, tem tantas cidades. Será que todas são iguais? Será que a paisagem das cidades todas são iguais? Vamos descobrir juntos. Olha lá, embora muitas tenham características semelhantes, como ruas, praças, lojas, residências, elas não são iguais. Cada uma tem a própria paisagem. Tudo aquilo que vemos quando olhamos para um lugar compõe sua paisagem. Ruas, pessoas, casas, vegetação, rios, serras, também os cheiros, olha lá, o som, o movimento, fazem parte dela. Vamos passar? Página 131. Mais uma leiturinha. As cidades localizadas em serras. Lembra aquela imagem, a imagem 2, que lá ao fundo a gente via umas montanhas? Que são cheias de subidas e descidas, como Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. Outras cidades são planas, como Brasília, a capital do Brasil.
Há também cidades localizadas à beira-mar, como Natal, no Rio Grande do Norte, e outras que ficam no interior do país, distante do mar, como Cuiabá, a capital do Mato Grosso. A gente também, né? Barretos está no interior do estado de São Paulo. Há cidades muito próximas a florestas, como Manaus, no Amazonas, há cidades do meio do sertão, como Manari, em Pernambuco. Vamos ver? Na página 131, pega essa apostila e olha bem direitinho, olha lá. Vamos lá em Manaus, lá no norte do nosso país. Aqui, a gente tem o mapa do Brasil, dividido nos estados e olha, algumas cidades que a gente citou. Olha lá, Manaus, olha a imagem, o que a gente vê? Floresta, né? É bem lá perto da floresta amazônica. E olha Manari, aqui, sertão. O que a gente observa nessa imagem? Falta de vegetação, né? Tem uma ou outra aqui, mas olha como é árido. Lá é o sertão. E Natal, a cidade litorânea, olha, litorânea, litoral. Quem vai para a praia? Quando chega no litoral, ela desce, a serra chega ao mar, olha lá. Aqui é lá no Nordeste, Natal. Poços de Caldas e Minas Gerais, cheio de serras, ó. Brasília, a capital do Brasil, bem no centro-oeste do nosso país. Olha aqui, uma cidade bem plana. Nós vamos aprender por que será que essa cidade é tão certinha, né? E Cuiabá, lá no interior, bem longe do mar. Tá vendo? O mar tá aqui, ó. Essa costa toda do mapa aqui é onde a gente pode observar as cidades que tem praia, é o litoral, né? E aqui, Cuiabá, aqui tem mais países, então o mar fica longe, tá? Olha lá, as cidades segundo a sua formação. Vamos acompanhar com a professora, página 132. Assim como os bairros, as cidades também podem se formar espontaneamente, quando algumas pessoas decidem morar em determinado lugar e lá constroem suas casas. Com o tempo, a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, lembra? Aí de quarteirão em quarteirão formam os bairros e, por fim, forma-se a cidade. Foi dessa maneira que se formou grande parte das cidades do Brasil. No entanto, algumas surgiram de forma diferente. Tiveram sua origem em projetos de construção encomendados pelo governo. A maior parte delas foi criada para ser a capital do seu estado, como Teresina, que é a capital do Piauí, Aracaju, capital de Sergipe, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Goiânia, capital de Goiás, e Palmas, capital do estado de Tocantins. Essas são chamadas de cidades planejadas. Nós vamos ver por que planejadas. Elas foram encomendadas, né? Igual eu encomendo, vou comprar um terreno e vou construir uma casa. Lá não, eles tomaram conta de um espaço na natureza e ali projetaram a cidade como ela seria e começaram as cidades. E quando ela conversa espontaneamente, é aquela que surge uma casa, outra, vem outro, forma-se um bairrinho e depois vai crescendo e forma uma cidade. A gente tem aqui em Barretos algumas que a gente chama de distrito. Alberto Moreira. Você está em Alberto Moreira, está me assistindo? Então, Alberto Moreira, lá era uma área rural. É uma área rural e que aí foi povoando. Ela ainda não virou uma cidade, mas ela é um distrito de Barretos. Pode ser que um dia ela cresça, chega uma hora que vai virar uma cidade. Aí, Alberto Moreira, uma cidade. Ibitu, você está no Ibitu também, está me assistindo? Cachoeirinha, todos esses são assim, são lugares ligados a Barretos, que foram povoando, né? Uma família que foi morar lá e foi crescendo, aí vieram outras pessoas trabalhar naquele lugar, formou-se esses bairros, né, que a gente chama de distrito, só que eles são ligados à cidade de Barretos, certo? Vamos lá? Página 132, há o mapa do Brasil lá, as capitais que nós falamos que foram planejadas, né? Olha lá, Tocantins, na verdade, ele fazia parte do estado de Goiás, né?
Depois que eles resolveram separaram, viraram 2 estados, né? Aí precisou da capital. Planejou-se a cidade, que é Palmas, capital de Tocantins. Olha lá, Belo Horizonte, capital de Minas. Também foi planejada para ser a capital deste estado. Goiânia, capital de Goiás, cidade planejada. Aqui, Aracaju, Teresina, tá vendo? Essa já é uma litorânea, ó. E aqui, Teresina. Teresina tá aqui, Aracaju tá aqui. Olhou aí na sua apostila? Voltando aqui. Olha esse mapa do Brasil. Eu gosto de falar bem para os meus alunos, vocês ganharam uma apostila que veio junto com uma agenda, que veio junto com o kit escolar. Naquela agenda tem mapa. E as crianças gostam, pode explorar aquele mapa. Olha lá, você vai descobrir cidades, às vezes, que você tem parente morando. Então, explore esse mapa. Olha só que cidade que fica lá no norte, no sul. Explora bem, é gostoso olhar, você vai fazer descobertas assim. Tem também do mundo. Às vezes você gosta de um artista que é lá do Canadá. Olha lá, onde será que fica o Canadá? Tá vendo que como é bem legal? Tem gente que fala, não, isso é chato. Não é chato. É bem gostoso você descobrir o espaço. Olha lá o mapa do Brasil. Você sabia que uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo está em nosso país? Do mundo. Brasília é a capital federal do Brasil. Por que será que ela é a mais conhecida do mundo? Tá lá, ó, Brasília, Distrito Federal. Vamos descobrir? Olha aqui esse mapa, ele vai estar lá bem parecido da sua agenda. Olha aqui, ó, aqui é o Oceano Atlântico que banha toda essa parte do Brasil. Você vai ver que, olha, quem vai para a praia, tá lá, as cidades que você foi para a praia, muitas vezes estão aqui, ó. Tá? Explora o mapa aí na sua agenda. Vamos ver então sobre a construção de Brasília? Lá na página 133, olha lá, construção de Brasília. Muito antes de se iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil. Lembra lá no mapa do Brasil, que eu mostrei aquele lugarzinho lá no meio, para ser a capital do nosso país? Quando Juscelino Kubitschek tornou-se presidente, encomendou o projeto da futura capital. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, de arquitetura incomum, cujo desenho tem o formato de um avião. Olha lá! Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção e no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Presta atenção aí no projeto piloto da cidade de Brasília. Conversa com as pessoas mais velhas que convivem com você. Como que foi? Será que eles lembram desses fatos históricos? De quando construiu Brasília? Pede para contar a história, tá? Olha lá. Olha aqui, esse aqui é um monumento que é um dos símbolos de Brasília, Catedral Metropolitana, Brasília, Distrito Federal. Tem aí na sua apostila, tá vendo? Uma imagem bem bonita. Vamos passar para a página 134, a atividade 1. Acompanha comigo, vamos pensar na resposta. Não precisa escrever correndo, tá? Pode, se você pensou em mais coisas que eu não coloquei aqui, se você lembra de mais coisas que a gente já viu em outras aulas, acrescenta na sua resposta. Lembra de fazer uma resposta bem elaborada para a sua professora. Olha lá, o que caracteriza a paisagem da zona urbana? O que a gente falou da zona urbana? Quais as características? A gente analisou aquelas imagens, lembra? Olha, casas e prédios contínuos, ruas, quarteirões, meio-fio, né? O meio-fio é aquela sarjeta ali que separa, a gente fala sarjeta, que separa a calçada da rua, calçadas, rede de iluminação, serviços públicos, lazer, muitas pessoas, entre outros. Se você lembra de mais coisas que a gente já falou aqui nas outras aulas, acrescenta na sua resposta, tá? Vamos passar? Olha essa 2. Eu quero que agora vocês analisem a cada imagem. Ó, tem 4 imagens. Depois nós vamos responder as questões. Vamos olhar 1. Olha juntinho comigo. O que a gente vê ali? Ó? Tem um rio, né?
uma margem com uma mata. Aí, com o passar do tempo, o que aconteceu? Alguém foi morar lá, né? Olha lá, 2 casinhas. Aí já teve a necessidade de fazer, ter uma igreja, aqui surgiu algum estabelecimento, que a gente, carro, cresceu um pouco. E depois, com o passar do tempo, olha lá, surgiu até uma ponte no rio. O que virou aqui, será, né? Virou uma cidade? Qual delas representa uma paisagem urbana? Qual? Eu acho que eu dei um spoiler aqui, né? Falei essa velocidade. É a 4, isso mesmo. Justifique a sua resposta. Por quê? Por que você acha que essa imagem aqui representa uma paisagem urbana? Vamos ver? A imagem 4, porque nela podemos ver elementos citados no item 1. Ruas, prédios, casas, movimento de carros. Colocou isso? Se não colocou, pensou? E na B? Essas imagens, quando observadas em sequências, revelam uma história. Que título você daria a ela? Que história que nós olhamos aqui? Olha como começou, o que aconteceu, foi acontecendo. Que título você daria para essa história? Pensa no seu título. A formação de uma cidade. Faça o seu, se tiver de acordo. Agora, você parou na sua apostila, na página 134, e a gente vai agora ver algumas curiosidades, tá? Olha, como vimos, você vai ver isso na videoaula só, não tem na sua apostila. Depois, se precisar, então volta lá no videoaula. Como vimos agora há pouco, Brasília foi planejada para ser a capital do nosso país, do Brasil. Mas você sabia que antes o Brasil teve 3 capitais? Sim. A primeira capital foi a cidade de Salvador, na Bahia, entre 1549 e 1763. E depois veio o Rio de Janeiro, passou a capital para o Rio de Janeiro, de 1763 a 1960. Olha lá, quando foi inaugurado Brasília. Por quê? Porque um fato pouco conhecido é que a cidade de Curitiba, no Paraná, é a capital do Paraná, foi nomeada capital do Brasil por 3 dias, de 24 a 27 de março de 1969. Foram motivos políticos, se vocês vão aprender isso nas histórias lá no Ensino Fundamental 2, mas então houve isso aqui, uma terceira capital nesse meio todo, tá? Atualmente, Brasília é a capital do Brasil, desde 21 de abril de 1960. E agora, algumas curiosidades sobre Brasília. Olha lá, lembra do plano piloto? Olha aqui, lembra que eu falei que tem um formato de um avião? Ouça essa leitura que eu vou fazer com vocês. É uma vista aérea. Olhando de cima, é possível enxergar o formato de um avião em Brasília. No entanto, essa não teria sido a ideia inicial. Em entrevista à Rádio Nacional, o diretor do Patrimônio Histórico e Cultural, Jarbas Marques, disse que Lúcio Costa, que foi quem fez esse plano piloto, ele queria, na verdade, que tivesse o formato de uma borboleta. E aí, só que virou o formato de um avião, né? Mas a gente pode imaginar uma borboleta também, olha lá. Aí veio a construção, que é planejada, por isso que a gente está mostrando aqui Brasília, a gente não está falando de cidade planejada. Olha lá, ela foi pelo urbanista Lúcio Costa, sob a orientação do arquiteto Oscar Niemeyer. Já ouviu? Já ouviu o nome desse arquiteto? Ele é o arquiteto que também ajudou aqui na construção do nosso Parque do Peão, lá daquele estádio, sabe, que tem o formato de uma ferradura? Pois bem, é um diferencial de Brasília em relação à maioria das outras cidades brasileiras e que seu plano urbanístico foi planejado desde o início, né? Foi planejada. O projeto de construção de Brasília é reconhecido como um dos mais completos e modernos de todo o mundo. Aqui, fala da inauguração, 21 de abril de 1960, foi uma grande festa, todos participaram, tanto os trabalhadores que ajudaram a construir, como as pessoas mais ilustres, todos participaram. Olha lá, presidente, os trabalhadores que ajudaram a construir.
E aqui, desse lado, a gente tem a imagem do Oscar Niemeyer, que é um dos mais importantes arquitetos brasileiros. Ele elaborou os projetos de primeiros edifícios de Brasília. Aqui, a gente tem uma imagem do Lago Paranoá. Ele foi criado com o objetivo de aumentar a umidade. Quando eles escolheram o local que seria a cidade de Brasília, para ser a capital, eles já começaram a projetar, fizeram todos os projetos, criaram a empresa que ia levar os trabalhadores, só que eles perceberam que lá ia ser muito difícil viver, porque a umidade do ar era muito baixa. A gente precisa de umidade do ar para não ficar doente. Aí veio o grande projeto que, através do rio Paranoá, que fica lá por perto, eles criaram um dos maiores lagos. Olha lá, ele possui 38 quilômetros quadrados. É um vocábulo de origem tupi, o nome, Paranoá, e significa enseada de mar. Então, esse lago, hoje, lá é um ponto turístico, as pessoas usam para diversão, para lazer. Ele banha boa parte de Brasília, onde mantém a umidade do ar. E lá também tem o maior centro, o maior parque, maior que o Central Park. Olha só, ele abriga um parque urbano de toda a América Latina, o maior de toda a América Latina. Trata-se do Parque da cidade de Brasília. Possui 420 hectares, é o maior. Que o Central Park, lá em Nova York, que é o mais famoso. Também um fato interessante, que na Praça dos Três Poderes está a maior bandeira hasteada do mundo, segundo o Guinness Book, é aquele que tem o livro dos recordes. Olha lá, esta tem mais de 100 metros de altura, ela fica a mais de 100 metros de altura, possui 286 metros quadrados a bandeira. Pensa, ela é muito grande. E todo primeiro domingo do mês, ela é trocada. E também já teve, né? Hoje não tem mais, o maior lixão da América Latina. Olha isso, urubu. Olha bem essa imagem que a gente vai estudar isso depois, viu? Até 2017, Brasília tinha o maior lixão da América Latina. O lixão da Estrutural teve suas atividades encerradas no começo de 2018. Graças a Deus, né? Porque o lixão não é uma coisa boa pra gente, não. Passando aqui, um fato bem diferente também em Brasília, a gente não aprendeu que as cidades são formadas por bairros. Quando Brasília foi projetada, ela foi projetada por setores. Então, ela é dividida por setores. E ela foi planejada assim, ó. Ela setores temáticos, ó. Fato que, apesar de estranho, ajuda a melhor distribuir e organizar a capital. Existindo setores hospitalares, setores hoteleiros, setores bancários, setores comercial, cultural e muitos outros. Então, o que você precisa, você sabe que é em tal setor. É tudo dividido. Aqui não tem, mas também tem um fato interessante que Brasília, como ela foi bem planejada, ela não possui esquina. As avenidas e as ruas, onde a esquina não é onde cruza uma rua com uma avenida, ou uma rua com outra rua, lá não. Cada rua, elas formam uma tesoura. Se você pesquisar aí na sua internet, você vai ver que elas formam uma tesoura, tem um formato de uma tesoura, onde faz uma conversão, então não possui esquinas nas ruas e nas avenidas. E agora, em casa. Essa é da parte da apostila que nós fizemos. Vocês vão ler, conforme a paisagem, vão responder, que é a tarefa 1, o exercício 1 da página 139. Só o exercício 1, porque o próximo é da próxima aula. E a tarefa 2, você vai pegar o seu caderninho, como você sempre faz, o cabeçalho, põe a data certa para você saber o que você está fazendo, tem que ter o registro dessas aulas, tá? Mostra para sua professora, copia e responda 3 perguntinhas aqui, ó. Qual é o nome do lago? Um dos cartões postais de Brasília. Você vai olhar lá na videoaula, se não lembrar, e vai ver. Um dos mais importantes arquitetos brasileiros participou no projeto de Brasília. Qual que era o nome dele? Quanto mede a maior bandeira do mundo hasteada na Praça dos Três Poderes? Quanto ela mede, não é a que altura ela está. Quanto ela mede. E como a cidade de Brasília é dividida? Muito fácil, faça com capricho. Depois a gente vai ver o roteiro da aula, porque aqui fala que você depois vai ter que tirar a foto para mandar para a professora, tá? Então, a nossa aula 6 foi a unidade 9, espaço urbano, assiste a videoaula, exercício 1, página 139, copie as perguntas lá no seu caderno, faça a resposta,
Tira uma foto das atividades, envia para o seu professor, tire suas dúvidas com o seu professor, não tenha vergonha. A gente, eu também, as outras, estamos todos à disposição para vocês, certo? Tem dúvida? Pode tirar a dúvida com a gente. A gente está para isso, para ajudar vocês nesse momento. Então, os pais, acompanhem a leitura, acompanhem a atividade, ou outro responsável que esteja com os alunos. E é isso. A gente termina aqui mais uma aula. Fiquem com Deus, se cuidem e um beijo.